Os direitos do idoso são um tema muito relevante na sociedade atual. Com o envelhecimento da população, é fundamental que seja garantida a proteção dos idosos, que merecem respeito e dignidade. No Brasil estão previstos diversos direitos para quem tem mais de 60 anos, tanto na Constituição Federal quanto nas leis. Uma das maiores conquistas dos idosos no Brasil foi a criação do Estatuto do Idoso. Essa lei trata dos principais direitos dos idosos e também dos deveres da sociedade, da família e do poder público. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu trago 10 direitos de quem tem 60 anos ou mais. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui com novos conteúdos. O primeiro direito que eu vou falar aqui é muito importante porque ele é a garantia de um salário mínimo para idosos de família de baixa renda. Trata-se do benefício de prestação continuada, BPC, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Algumas pessoas chamam esse benefício de BPC-LOAS e alguns chamam só de LOAS. E como é que faz para receber esse benefício? É o seguinte, para receber esse benefício, o idoso precisa ter idade igual ou superior a 65 anos. Tem que ter pelo menos 65 anos. E não é preciso ter contribuído para o INSS. Só que é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo. Vou explicar como é que funciona. É o seguinte, você vai juntar as rendas das pessoas do seu grupo familiar, as pessoas que moram aí com você, e depois você vai dividir pelo número de pessoas. E aí você vai ver se o valor dá até 1/4 do salário mínimo. Então, o idoso que tem idade de 65 anos ou mais e que pertence à família de baixa renda, nesse critério que eu falei, cada pessoa do grupo familiar tem que ganhar no máximo até 1/4 do salário mínimo, tem o direito ao BPC-LOAS. O segundo direito do idoso é o de ter prioridade de tramitação nos processos da justiça. Os idosos com mais de 60 anos têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais sejam parte. Se ele estiver movendo uma ação na justiça contra outra pessoa, esse processo vai ter tramitação prioritária para que ele seja mais rápido. E se o idoso tiver mais de 80 anos, aí então ele ganha uma super prioridade. O terceiro direito do idoso é o de ter meia entrada em cinemas e teatros. O Estatuto do Idoso estabelece que os maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer. As regras variam em cada município, mas em geral só é preciso apresentar o documento de identidade. O quarto benefício que o idoso tem direito é o de ter atendimento preferencial. O Estatuto do Idoso garantiu às pessoas idosas o atendimento preferencial junto aos órgãos públicos e também nas instituições privadas que prestam serviços à população. As pessoas idosas devem ser atendidas com prioridade em estabelecimentos como hospitais, clínicas, cinemas, teatros e supermercados, entre outros. O quinto direito do idoso é o de ter medicamentos gratuitos. De acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso, cabe ao poder público proporcionar medicamentos gratuitos aos idosos, especialmente os de uso contínuo. Para conseguir o medicamento distribuído pelo SUS ou em farmácias do programa Farmácia Popular, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. O sexto direito do idoso é o de ter transporte público. Idosos têm isenção de tarifa em transporte público a partir dos 65 anos de idade, mas alguns municípios permitem que a gratuidade inicie aos 60 anos. Nas viagens interestaduais de ônibus, 2 vagas são gratuitas para idosos de baixa renda. E nas demais, o valor da passagem é de 50%. E no transporte coletivo devem ser reservados 10% dos assentos para idosos. O sétimo direito do idoso é o de isenção de pagamento de IPTU. A isenção de pagamento de IPTU é válida para pessoas com idade acima de 60 anos que sejam aposentadas, proprietárias de apenas um imóvel e com renda de até 2 salários mínimos.
Contudo, ainda não são todos os municípios que instituíram essa isenção. É preciso se informar para saber se o seu município isenta o idoso do pagamento de IPTU. O 8º direito do idoso é o de pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos não se limita aos pais. O Estatuto do Idoso determina a obrigatoriedade de o filho pagar pensão quando o idoso não tiver condições de se sustentar. Além disso, ele tem o direito de escolher qual filho deve arcar com essa despesa. O não pagamento da pensão pode levar o inadimplente à prisão. O 9º direito do idoso é o de trabalhar sem sofrer discriminação. É proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo possível punir quem fizer isso. O Estatuto determina que o poder público deve criar e estimular programas de profissionalização especializada para idosos, preparação dos trabalhadores para aposentadoria e estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Os concursos públicos também não podem estabelecer idade máxima, com exceção dos casos em que a própria natureza do cargo exigir isso. Além disso, nos concursos, o primeiro critério de desempate é a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada. O 10º direito do idoso é o direito à educação. O poder público deve criar oportunidades de acesso do idoso à educação. Os cursos especiais para idosos devem incluir conteúdos que auxiliem na integração à vida moderna em relação aos avanços da tecnologia. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a sua idade. Escreva um comentário aqui nesse vídeo me contando quantos anos você tem hoje. Como nós vimos ao longo desse vídeo, o Estatuto do Idoso foi uma grande conquista para garantir os direitos dos idosos. No entanto, muitas pessoas não conhecem todos os benefícios a que têm direito. Eu te convido então a compartilhar esse vídeo com idosos que você conhece e que podem também se interessar em conhecer todos esses direitos. No Brasil, infelizmente, é bem comum que as pessoas não conheçam os seus próprios direitos, o que é um absurdo. Como alguém vai buscar os seus direitos se nem mesmo os conhece? E o pior é saber que existem indivíduos que se beneficiam da ignorância da população. Então não permita que isso aconteça com você. Se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você tem sim capacidade de aprender muito mais o direito. Faça isso por você. Se você tem vontade de entender como o direito funciona, eu vou deixar aqui uma indicação que é bem simples, bem rapidinha e muito efetiva, que vai ter muito resultado na sua vida, que é ler o livro Introdução ao Mundo do Direito. Esse livro traz noções básicas que todo mundo que quer aprender o direito deveria saber, indo direto ao ponto daquilo que interessa. É um livro bem direto ao ponto, bem objetivo e o melhor de tudo, escrito em uma linguagem fácil, descomplicada. É um livro em formato digital, então você pode baixar e pode começar a ler agora mesmo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Ele se chama Introdução ao Mundo do Direito. Não é preciso ser um aluno da faculdade para conseguir entender. Não, o livro é voltado a todos que querem compreender o mundo do direito, de um jeito bem simples e bem fácil de entender. Leia o quanto antes. Até!